Havendo nulo legal, dou por aberta a sexta sessão plenária ordinária da presente sessão legislativa. Dando início à sessão, solicito ao senhor secretário que faça a leitura de um pequeno trecho da Bíblia. Salmo 1. Feliz é todo aquele que não anda conforme o conselho dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e nela medita dia e noite sem cessar. Senhor presidente, questão de ordem, gostaria de pedir a dispensa do uso do paletó. Está em votação a dispensa do uso do paletó. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. A dispensa do uso do paletó está aprovada por unanimidade. Ato contínuo. Passaremos à apreciação das atas. Ata da sessão plenária ordinária do dia 25/2/2025. Ata da sessão plenária extraordinária do dia 27/2/2025. Está em discussão as atas. Estão em votação as atas. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. As atas estão aprovadas por unanimidade. A seguir passaremos à leitura da matéria constante do expediente, passando inicialmente pela leitura dos papéis apresentados pelo Poder Executivo. Balancetes de receita e despesa referentes ao mês de janeiro de 2025. Ofícios. Ofício Gabinete do Prefeito número 79, em resposta ao requerimento número 22 do vereador Walter. Ofício Gabinete do Prefeito número 80, em resposta ao requerimento número 15 do vereador José Martins. Ofício Gabinete do Prefeito número 81, em resposta ao requerimento número 21 da vereadora Bruna. Ofício número 82 do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento número 20 da vereadora Bruna. Ofício do Gabinete do Prefeito número 83, em resposta ao requerimento número 24 do vereador Walter. Ofício do Gabinete do Prefeito número 88, em resposta ao requerimento número 16, vereador Edson. Ofício do Gabinete do Prefeito número 89, em resposta ao requerimento número 17 do vereador Marcos Canor. Ofício do Gabinete do Prefeito número 90, em resposta ao requerimento número 18, vereadoras Bruna e Maria Telma. Ofício do Gabinete do Prefeito número 93, enviando-nos cópia da Lei número 3.271, que acrescenta a Lei número 3.248, o dispositivo que menciona. Ofício do Gabinete do Prefeito número 95, enviando-nos os demonstrativos de tributos próprios relativos ao mês de janeiro de 2025. Ofício do Gabinete do Prefeito número 96, enviando-nos relatório de recursos federais recebidos relativos ao mês de janeiro de 2025. À disposição dos senhores vereadores na Secretaria. Passaremos à leitura do processo recebido de origens diversas. Processo Tribunal de Contas 004025.989.229 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, correspondente às contas do Executivo do município de Santa Isabel, referente ao exercício econômico financeiro de 2022. Passaremos à leitura dos papéis apresentados pelos senhores vereadores. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento de número 48, vereador Jairo, requerendo ao senhor prefeito fornecer a esta casa informações e documentos referentes à área de transbordo de materiais diversos localizada dentro da Secretaria de Infraestrutura e Serviço. Está em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos.
O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento de número 49, vereador Jairo, requerendo ao senhor prefeito prestar a esta casa informações referentes à prestação de serviços de caminhão-pipa no município. Está em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 50 do vereador Jairo, requerendo ao senhor prefeito prestar a esta casa informações sobre a infraestrutura dos pontos de ônibus na região central do nosso município. Está em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 51 do vereador Jairo, requerendo ao senhor prefeito local prestar a esta casa informações sobre a existência e disponibilização de área pública no loteamento Jardim Novo Éden para construção ou adaptação para fins recreativos, tais como praça, quadra ou qualquer outro tipo de espaço voltado ao lazer da comunidade. Está em discussão o requerimento. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria de pedir só para ratificar esse requerimento, para colocar o nome da vereadora Bruna também, por favor. Continua a discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 52, vereadores Walter e Maria Telma, requerendo ao senhor prefeito local que oficie a Associação Afro-Brasileira visando o cumprimento integral do contrato de serviço de assistência às pessoas em situação de rua, bem como prestar informações sobre atendimentos realizados. Está em discussão o requerimento. Senhor presidente, questão de ordem, gostaria de ler na íntegra. Por favor, secretário. Requeremos ao senhor prefeito municipal que oficie a Associação Afro-Brasileira visando o cumprimento integral do contrato de serviço da assistência às pessoas em situação de rua, bem como prestar as seguintes informações. Primeiro, qual o número de pessoas atendidas pela mencionada associação? Segundo, as descrições dos atendimentos prestados. Terceiro, os encaminhamentos dados a cada tipo de caso. Quarto, o número de pessoas em situação de rua no município. 5. Os valores pagos à citada associação. 6. A vigência do contrato. E 7. As exigências que serão previstas no novo edital de chamamento para a prestação do serviço. Justificativa. O presente pedido se deve ao fato de que o serviço de assistência às pessoas em situação de rua é essencial para o município, devendo ser ofertado de forma integral e ser prestado na melhor forma possível. De se mencionar que no nosso município a prestadora de serviço é a Associação Afro-Brasileira. Entretanto, diante de episódios recorrentes em que moradores de rua se instalam em frente a comércios e até mesmo equipamentos públicos, faz-se necessária a intensificação desse serviço. Assim, solicitamos a garantia de que o contrato já firmado seja cumprido de forma integral, incluindo buscas ativas a essa parcela da população, bem como o envio de relatório completo acerca de produtividade. Por se tratar de assunto de relevante interesse para a edilidade, contamos com a pronta aprovação da presente proposição por unanimidade dos nobres pares. Santa Isabel, 25 de fevereiro, Walter Negrão Almeida, vereador, e Maria Telma Almeida Ferreira Pereira, vereadora. Continua a discussão requerimento. Senhor presidente, peço a palavra. Com a palavra, vereador José Martins. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público presente, uma boa noite a todos. Parabéns ao vereador, pelo requerimento. É algo que a gente vem cobrando
até nas sessões passadas, eu cobrei isso do secretário Daniel, porque o que ocorre? Andando pela cidade, no dia a dia, período da manhã, você vê os ocorridos, né? E estava presenciando essa semana, olhando aos redores, continua da mesma forma. Daí ele me passou que tinha as abordagens, que o pessoal fazia todo o processo, as abordagens, iam lá, né? Só que as pessoas não querem ir para, não sei se chama Casa de Maria mais, a localidade onde que é o abrigo deles. Mas o que acontece? Vamos lá. Eu acho que tem a Malu, que presta um serviço para essa entidade que diz, né? Para essa entidade. Só que, por exemplo, vamos lá, primeiro exemplo, você passa, né? Isso eu vi há uns 8 meses atrás, mais ou menos, ela vem com o Fiat Uno, para o Fiat Uno e faz a abordagem essas pessoas com situação de rua. Mas, no meu ponto de vista, você não acha que deveria ter um carro caracterizado, né? A associação afro, serviço tal, para as pessoas saberem que esse serviço está sendo feito, entendeu? Porque, no meu ver, quem conhece a Malu, você vê a Malu lá, a Malu está fazendo um serviço, mas quem anda no dia a dia na rua não sabe que esse trabalho está sendo feito. E hoje em dia, diariamente, eu não vejo mais essas abordagens. Eu passo aqui no Ar dos Velhinhos, continua o pessoal ali novamente. Eu passo na praça lá da Leite Paulista, o pessoal continua lá. Você vai na Praça da Bandeira, você vai no banco, você não vê as abordagens mais. E a população cobra isso de nós, pela representatividade nossa aqui nessa casa. Então temos que cobrar sim o secretário, temos que cobrar a associação. Por quê? Para trazer qualidade de vida para essas pessoas. Eu acredito que eles não estão lá porque eles querem, eles estão lá, né? Até mesmo pode ser uma questão de psicológico, não dá para entender, né? O porquê que eles estão ali, mas nós temos que fazer nosso trabalho, tentar trazer qualidade de vida a essas pessoas, porque é difícil. A gente imagina se fosse um parente nosso que tivesse naquela, né? E às vezes a pessoa chega para trabalhar no seu comércio, como foi citado aqui, vê a pessoa deitada lá, o comerciante não pode pegar essa pessoa e arrancar dali, né? Às vezes está na porta do comerciante, e ele tem que esperar essa pessoa levantar, para depois ele ir lá abrir seu comércio. Então, esse tipo de ação tem que ser, todos os dias, o mais rápido possível, porque temos que entender os dois lados, tanto dessa pessoa que necessita de ajuda, tanto do comerciante, que às vezes ele está lá, levanta cedo para abrir sua loja e não está conseguindo, porque o morador vai lá e deita lá para dormir, e às vezes no decorrente vai acordar 9, 10 horas da manhã. Obrigado a todos. Continua a discussão, requerimento. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Walter Negrão. Boa noite a todos, presidente, membros da mesa, nobres pares, público aqui presente, internautas. Zé, agradeço aí pelo posicionamento também. E esse requerimento fizemos eu junto a Maria Thelma, porque a gente vem, não é de hoje, essa recorrência de moradores aqui da cidade. Alguns são, de fato, aqui do município, nós sabemos, inclusive, até alguns nomes, só que a gente não vê uma efetividade, uma ação assertiva para solução do problema. Só paliativa, em que prorroga e não se resolve. A gente sabe que a maioria deles tem problemas com álcool, com drogas, enfim. E a gente precisa, de fato, uma medida assertiva, seja... sei que não é obrigatório, né, que eles aceitem isso, mas se você conversar com eles, inclusive eu conversei com um essa semana, que já é recorrente, e perguntei, se você tivesse uma internação, você gostaria de estar participando? Ele falou, eu vou. Então, isso me chamou a atenção também, porque a gente vê, falta, acho que às vezes, a Malu sim trabalha muito bem, só que ela sozinha não vai fazer o serviço. E a gente precisa que seja cumprido o contrato, que tenha uma equipe, que tenha caracterizado, porque também o morador que vem, alguns de fora, não sabe nem quem é a pessoa. Uma parte, vereador, tanto é que há poucos dias atrás, está conversando com a vereadora Regiane aqui, tinha eu acredito que seja de fora, né, mostrando o seu trabalho no semáforo, com um cachorro de grande porte, Rottweiler, se não me engano, é vereadora. Então, Rottweiler. Então, assim, essas coisas, a pessoa vem de fora, tem esse animal lá também que é perigoso e é morador, né? Assim, pessoas que ficam aí no dia a dia, na praça lá. Então, assim, a gente não sabe quem é quem. Então, eu acredito que esse é um trabalho que tem que ser feito diariamente.
E essas pessoas que são de fora, que elas retornem para o seu município, que tenham essa efetividade, porque não adianta vir para o nosso município atrapalhar o comércio, porque alguns dormem em frente ao comércio e a pessoa, o comerciante, não vai mexer, porque ela não sabe o que é a origem, o que essa pessoa faz, ou qual o problema que pode vir a ter. Então, por esse motivo, é importante o cumprimento, só um minuto, Jairo, desse contrato, porque tem que ser assertivo, tem que ser rápido, não adianta demorar 3, 4 horas ali um atendimento, sendo que a pessoa está ali dormindo, está ali, às vezes, criando um problema, ou vandalizando, como nós tivemos um caso mês passado, que vandalizou uma loja, inclusive tem relatos em câmeras, a pessoa dorme aqui, enfim, causando um problema para a nossa cidade. Então, a gente quer que esse contrato seja cumprido, que tenha mais cláusulas, caso algumas cláusulas, de fato, desse contrato não tenham sido contempladas, para que, de fato, a gente consiga o cumprimento e a assertividade na resolução desse problema no município. Permite uma parte, vereador? Sim. Parabéns pelo requerimento, vereadora Thelma. Realmente precisa cumprir o contrato, porque até mesmo recente teve ação da Polícia Civil, que infelizmente é onde os bandidos acabam usando da parte do andarilho ali, de poder traficar, de poder fazer as maldades. Então, cumprindo o contrato, a gente acaba diminuindo isso cada vez mais. E está vindo muita gente realmente de fora. Então, realmente fazer esse trabalho para quem é de fora voltar para os seus lugares, e quem está aqui, a gente poder abraçar e tentar ajudar ao máximo. Parabéns pelo requerimento. Exatamente, Xera. É um trabalho de constância. Precisa ser constante a fiscalização, a averiguação, seja junto com a Polícia Militar, seja junto com a Polícia Civil, que tem feito um excelente trabalho. Inclusive, prenderam um desses indivíduos que era procurado pela polícia, foragido, estava aqui na nossa cidade, ali na Praça Maurício de Souza, se não estiver equivocado, estava aqui, simplesmente como um andarilho. Tipo, imagina esse rapaz na frente de um comércio, podendo agredir ou fazer alguma coisa com um de nós aqui, né? Então, a gente tem que estar em cima disso, tem que ser cumprido esse contrato, e a gente tem que resolver esse problema. Nada mais, presidente. Continua a discussão do requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que resistem em seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 53, vereador Francisco, requerendo ao senhor prefeito que envie a esta Casa de Leis informações sobre o itinerário, os dias e os horários realizados pelo transporte público municipal até o ponto final da linha do bairro Jaguari. Está em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que resistem em seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento 54, vereador Antônio Marcos, requerendo ao senhor prefeito local prestar informações sobre o envio a esta casa de um estudo de viabilidade feito pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável Agropecuário, a fim de que o município possa expedir licenciamento ambiental municipal de atividades de médio impacto, considerando que atualmente o licenciamento municipal só contempla as atividades de baixo impacto. Está em discussão o requerimento. Presidente, questão de ordem, pode ler na íntegra, por favor? Por favor, secretário. A presente propositura visa impulsionar o desenvolvimento econômico e social de Santa Isabel, atraindo novos investimentos e gerando empregos para a população. Atualmente, o município possui um regime de licenciamento ambiental predominantemente voltado a atividades de baixo impacto. Embora esse modelo seja importante para a preservação do meio ambiente, ele pode limitar o potencial de crescimento da cidade, especialmente no que se refere à instalação de empresas de maior porte. Se mencionar que, com a ampliação do licenciamento ambiental municipal de baixo para médio impacto, desde que realizada de forma responsável, idônea e seguindo os critérios técnicos ambientais adequados, poder-se-á abrir novas oportunidades para o município. Salienta-se ainda
que o estudo técnico aprofundado sobre a viabilidade de alterar o licenciamento ambiental municipal de atividades de baixo impacto para médio impacto deverá abranger os seguintes aspectos. Primeiro, identificar as atividades que se enquadram nos critérios de baixo e médio impacto ambiental de acordo com a legislação federal e estadual. Segundo, verificar se a legislação municipal permite a alteração do licenciamento ambiental e quais os requisitos para isso. Terceiro, avaliar os potenciais impactos ambientais da alteração de licenciamento, considerando os diferentes tipos de atividades que podem ser enquadradas como de médio impacto. Quarto, propor medidas mitigadoras e compensatórias para garantir a preservação do meio ambiente, mesmo com a instalação de empresas de maior porte. Quinto, estimar os benefícios econômicos e sociais que a alteração do licenciamento pode trazer para o município, com a geração de empregos, o aumento da arrecadação de impostos e a atração de novos investimentos. 6. Analisar o impacto da alteração do licenciamento na qualidade de vida da população, considerando aspectos positivos e negativos. 7. Promover debates com representantes da sociedade civil, empresas e órgãos ambientais para construir um consenso sobre a alteração do licenciamento. Assim, a presente propositura busca abrir um diálogo com a sociedade e o executivo sobre o tema, visando encontrar um modelo de licenciamento ambiental que equilibre o desenvolvimento econômico e social com a preservação do meio ambiente. Por se tratar de assunto de relevante interesse para esta entidade, conto com a pronta aprovação da presente proposição por unanimidade dos nobres pares. Antônio Marcos da Silva, vereador. Continua a discussão, requerimento. Senhor presidente, eu peço a palavra, mas eu vou falar daqui mesmo, ao invés de usar a tribuna. Está com a palavra, vereador Oswaldo Júnior. Eu queria parabenizar o vereador Marquinhos pelo olhar para essa questão de desburocratizar e concentrar poder no município. Eu fiz um comentário, vereador, em alguns dos vídeos que a gente posta lá na TV Câmara, sobre a falência do sistema político brasileiro pelo Pacto Federativo atual, que tira dos municípios cada vez mais a riqueza, a concentração da renda que o município produz, que o Estado produz, né? E o seu requerimento enxerga justamente o caminho reverso, que é trazer para o município o poder do município dar licenciamento maior, proporcionando um ambiente que possa fazer com que negócios, empreendimentos, empresas de maior porte se aloquem gerando emprego, gerando atividade no município. E talvez hoje uma das grandes ferramentas da Secretaria de Meio Ambiente, que é a utilização da compensação ambiental, possa ser até mesmo otimizado, com licenciamentos ainda mais complexos, podendo ser emitidos, você pedir compensações cada vez mais interessantes para retornar para a sociedade do uso e ocupação de solo em Santa Isabel por empresas. Então, é mais resumir esse comentário sobre esse requerimento, e para você que está em casa, entender a importância. Às vezes é um pouco complexo para quem não é da área entender um pouco dessa questão do licenciamento, tudo, mas nós precisamos progredir concentrando mais poder nos municípios. Os municípios são muito frágeis no atual Pacto Federativo do Brasil, e nós, como vereadores, temos de tentar buscar concentrar poder na nossa cidade. Continua a discussão, requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 56, vereadores Oswaldo e Bruna, requerendo ao senhor prefeito prestar essa Casa de Leis informações sobre estudo de viabilidade de projeto para revitalização da área de lazer localizada na rua Horácio José do Prado, no bairro do 55. Está em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 57, vereador Wagner, requerendo ao senhor prefeito local prestar essa Casa de Leis informações pormenorizadas sobre as atividades realizadas pelo Grupo de Fiscalização Integrado da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Agropecuário no exercício de 2024.
Está em discussão o requerimento. Na íntegra, por favor. Por favor, secretário. Ouvido o douto plenário, requer ao senhor prefeito local enviar a esta Casa de Leis informações pormenorizadas sobre as atividades realizadas pelo Grupo de Fiscalização Integrada na Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Agropecuário em 2024. Deve constar nessas informações quantas fiscalizações do GFI foram realizadas em 2024. Se existe cronograma de atuação do GFI em Santa Isabel para 2025 e, se sim, o detalhamento do mesmo. Quais foram os critérios utilizados para a escolha dos locais a serem fiscalizados? Quais locais específicos foram fiscalizados em 2024? Quais equipamentos foram utilizados durante a fiscalização do GFI? Quais órgãos e entidades participaram das fiscalizações? Qual o custo total das operações de fiscalização para o município, considerando recursos humanos, materiais e demais despesas? Quais foram os resultados obtidos pelas fiscalizações realizadas? Se foram geradas multas, paralisações, interdições ou demolições como resultado das fiscalizações, em caso afirmativo, detalhar as ações tomadas. Se a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Agropecuário elaborou um plano de ação abrangendo seus setores para o ano de 2025, em caso afirmativo, enviar-nos o cronograma das ações previstas. A presente solicitação de informações visa proporcionar maior transparência e acompanhamento das ações de fiscalização ambiental no município. Por se tratar de assunto relevante interesse à estabilidade, conto com a pronta aprovação da presente proposição por unanimidade dos nobres pares Wagner da Silva Moreno, vereador. Continua a discussão o requerimento. Com a palavra, senhor. Está com a palavra o vereador Wagner Moreno. Senhor presidente, membro da mesa, meus pares, vereadores, internautas. Quando eu cheguei na cidade, comecei a trabalhar na Secretaria de Meio Ambiente e o meu trabalho era fiscalização e licenciamento ambiental. E quando eu estava lá, me deparei com situações aqui da nossa cidade que vocês conhecem muito bem, muito desagradável, porque os crimes ambientais, a maioria, os internautas que estão nos ouvindo agora, a maioria dos crimes ambientais cometidos na cidade não são dos munícipes, de pessoas que moram aqui. Essa é a maioria. Claro que também os munícipes cometem crime ambiental. Mas são pessoas de fora, são pessoas que vêm especular as nossas terras, compram propriedade grande, parcelam ela em lotes pequenos que estão fora da nossa metragem, da nossa lei, né? Então, esse trabalho foi muito árduo. Eu conheço tudo que está, todo esse requerimento, tudo que está acontecendo em 2023, 22, 23, eu acompanhei. As GFIs todas que foram feitas nesse período foram comandadas por mim e eu conheço muito bem isso aí. Então, às vezes a pessoa fala, o cara trabalhou no meio ambiente, veio para a cidade para prejudicar os munícipes, os mais humildes, não. Na verdade, a gente precisa legalizar os terrenos que estão antropizados aqui na nossa cidade, nossos bairros que estão antropizados, que estão adensados, pessoas que têm terrenos pequenos e querem a escritura, e foi ludibriado no passado, e hoje essas pessoas estão precisando das suas matrículas, da sua escritura, da sua documentação, para se sentir, para ter orgulho de estar na nossa cidade e ser um cidadão pleno. Isso a gente tem que proporcionar, mas a gente tem também que evitar que pessoas venham de fora, invadam a nossa cidade, cometam crime ambiental, enriqueçam e saiam daqui e vão para outra cidade fazer a mesma coisa. E deixam a gente a ver navio. E deixam um monte de problema para a gente. Um ano passado chegou 20 e poucas pessoas na Secretaria de Planejamento, dizendo que compraram terreno e querendo a escritura, querendo documentação. Não existia, não vai existir. Vereador, uma parte. Pois não? Parabéns pelo requerimento. Acho que coincide até com o meu requerimento anterior aí, com a questão da proposta de mudar o licenciamento para um impacto maior, que impacta diretamente nessa questão, como Vossa Excelência está mencionando. Que é lamentável você ver o município sendo fatiado e o município não ter uma lei que permita o corretismo, fazer o que é correto. Então tem que reforçar mesmo essa fiscalização da GIF. Eu fui o autor do requerimento na vereança passada no Estado, pedindo que integrasse Santa Isabel também nessa fiscalização, e isso é muito importante, e por isso parabéns você pelo requerimento e aviso a Secretaria de Fiscalização, tanto a do Planejamento, tanto do Meio Ambiente, que reforce essa fiscalização no nosso município. Parabéns aí pelo requerimento.
Obrigado, Marquinhos. Obrigado pela sua intervenção. Eu sei que você conhece muito bem dessa área, tem acompanhado também. A gente vai trabalhar junto, eu tenho certeza que nossos pares aqui, os vereadores, vamos trabalhar para isso, para fazer a legalização desse pessoal, né, que está na nossa cidade precisando dessa documentação, mas evitar que essas coisas aconteçam. E essa lei que está sendo preparada, está amadurecendo, né, é a lei do condomínio de lote, não é isso? Essa lei é importante porque ela vai abranger uma área, que é a área de expansão urbana. É a área que precisa realmente acontecer. Porque tem muita gente que precisa comprar sua terrinha, que precisa ter seu espaço, e a gente está impedindo isso. Isso impede também que a nossa cidade cresça. Então a gente tem que trabalhar com responsabilidade, não é assim, eu sou ambientalista, nada pode. A gente tem que abrir exceções e tem que ter responsabilidade nas nossas decisões. Então eu conto com vocês, muito obrigado. Vereador, parabenizar você pelo requerimento. E é algo muito importante para o nosso município. Caso faça tudo dentro da legalidade, tudo certinho, quanto que o nosso município não consegue arrecadar? Né? Hoje a gente tem um X de arrecadação, né? Eu acho que hoje 40% dessas pessoas não contribuem, porque não conseguem, e eu acredito aí que a gente faz um aumento que dá para fazer até pavimentações nessas áreas, é inacreditável. Então assim, mas tem que ser tudo dentro da legalidade, tudo certinho, para que não ocorra o que está acontecendo hoje, que as pessoas vêm, constroem mansões e mansões, mas não paga nada. E aquela pessoa que tem aquele quartinho, naquele cômodo pequenininho, tem que ir lá e tem que contribuir. Obrigado. Obrigado, muito obrigado também por José, pela essa intervenção. A gente tem que crescer, sim, mas crescer com responsabilidade e com sustentabilidade. É o que eu peço a vocês, que aprovem esse requerimento para a gente ter essas informações, né, ter clareza no que está acontecendo. Porque eu estou vendo que esse ano a GF deu uma parada, o pessoal não está trabalhando, as fiscalizações estão paradas e o pessoal está aproveitando disso. Então a gente tem que ficar de olho como vereador, como fiscal da cidade, para a gente ficar de olho nesse pessoal que está chegando agora e dar uma apertada no pessoal do meio ambiente lá para continuar com essa fiscalização e julgar mais duro com esse povo que está chegando aí invadindo a nossa cidade. Muito obrigado. Continua a discussão, requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 58, vereador Wagner, requerendo ao senhor prefeito local prestar a esta Casa de Leis informações sobre estudo de viabilidade para a implantação de aulas, palestras e oficinas de educação ambiental nas escolas da rede municipal de ensino voltadas a crianças do 1º ao 5º ano. Está em discussão o requerimento. Helena Intra, por favor. Por favor, secretário. O pedido se justifica tendo em vista a necessidade de promover a conscientização ambiental de nossas crianças desde cedo, incentivando práticas sustentáveis e o respeito pela natureza. Ademais, podem ser elencados alguns objetivos do referido projeto: educar crianças sobre a importância da preservação ambiental, estimular práticas sustentáveis no dia a dia, como o reaproveitamento de materiais, reciclagem e consumo consciente, promover a integração dos conteúdos ambientais nas atividades pedagógicas, conectando teoria e prática de forma lúdica e didática, conscientizar as futuras gerações sobre as mudanças climáticas, preservação de recursos naturais, preparando-as para a convivência harmoniosa com o meio ambiente. O projeto poderá contar com a parceria da Secretaria de Educação e Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável Agropecuário, que irão atuar conjuntamente na elaboração do conteúdo, capacitação de profissionais e realização de atividades educativas. Além disso, organizações não governamentais e empresas locais com foco em sustentabilidade poderão colaborar oferecendo recursos ou apoio logístico. Por se tratar de assunto de relevante interesse para esta entidade, conto com a pronta aprovação da presente proposição por unanimidade dos nobres pares. Wagner da Silva Moreno, vereador. Continua a discussão, requerimento. Peço a palavra, senhor. Com a palavra, Wagner Moreno. Senhor presidente, vereadores, membros da mesa, internauta, esse assunto, a gente volta aí àquele caso do lixo,
que a gente vem aí enxugando gelo aí há um tempão, né? Até antes de eu estar nessa casa, eu sei que o pessoal já vem enxugando gelo sobre a questão do lixo, de sujeira, né, comportamento do pessoal, né? Uns ficam julgando a culpa no outro, o Poder Executivo diz que o povo isabelense é porco. O povo isabelense diz que não, peraí, eu boto o lixo lá porque o pessoal não recolhe, por isso que a gente joga o lixo. Então fica esse jogo de empurra e a gente está pensando em educação ambiental. Então, se a gente começar lá de baixo, lá da sala de aula, dessa criança que está lá com 8 anos, com 9 anos, aprender educação ambiental, como se trata o lixo, como se separa o lixo, como não produzir lixo, que o mais importante é a gente não produzir, produzir o mínimo possível. Isso é que é legal. Então, tem que ter essa consciência. Eu tenho essa consciência porque sou formado nessa área, mas muita gente não tem. Tem adulto que não tem. Então, essa criança pode passar esse ensinamento até para dentro da casa dele, para a mãe dele, para o pai dele, para o tio dele. Então, ele aprendeu lá no colégio, ele está sendo orientado desde novo, e isso é muito importante para a gente resolver as questões de hoje. Se a gente tivesse um trabalho desse no passado, hoje, com certeza, a gente não teria tanto problema de lixo, tanto problema de falta de educação ambiental na nossa cidade. Então, esse requerimento é para isso, eu acho que vocês vão concordar comigo. Se a gente conseguir implantar isso no colégio, ou de forma oficial, ou até aulas com períodos de 15 dias, de mês em mês, a gente pegar uma equipe ambiental, uma equipe preparada aí nesse colégio, fazer uma oficina, mostrar para os alunos como é tratado o lixo, como é tratado a cidade, como é que a gente planta uma árvore, como é que a gente cuida dela, por que a gente não deve tirar. E que se a gente tiver que tirar, a gente tem que ter um motivo muito relevante para isso, porque é importante a gente cuidar da nossa natureza, da natureza da nossa cidade, da beleza da nossa cidade. E, na verdade, o que Santa Isabel tem? Nós temos uma represa, né, que foi construída, nem para a gente foi construída por Rio de Janeiro, lá na década, no governo militar, e isso proporcionou até uma beleza para a cidade. Nós temos o nosso parque de Itaberaba, que é muito bonito, nós temos várias cachoeiras, que outro dia nós comentamos sobre isso aqui, eu não entrei no assunto, mas o Zé falou muito sobre isso, né? O Negão falou sobre isso, da parte turística, mas se a gente não tiver uma educação ambiental, um cuidado com a nossa cidade, com a nossa beleza natural, nada disso vai resolver. Então, eu acho que esse requerimento é importante, a gente começar lá de baixo, lá do colégio, para que as crianças aprendam na sala de aula e passem isso até para a casa deles, para que a nossa vida melhore. Então, é isso. Obrigado. Continua a discussão, requerimento. Pelas palavras, presidente. Com a palavra, vereador Walter Negrão. Primeiro, quero parabenizar o Wagner Moreno por esse requerimento. E é fundamental, Wagner, que nós tenhamos esse projeto implantado no nosso município. Eu também venho falando isso. Se a gente quer mudar a sociedade, precisa começar pela base. E a educação com relação ao meio ambiente é importantíssimo, porque a gente vê na cidade as pessoas jogando lixo de maneira incorreta, descartando no meio ambiente. Elas pensam de uma maneira que, não é problema meu, é problema da prefeitura, eles que limpem. Negativo, é um problema de todos nós que estamos aqui. Porque quem está pagando a conta somos nós, com a redução do meio ambiente, com o estrago que está sendo feito aqui na nossa região, no nosso país, no nosso planeta. E se a gente quer mudar, precisa começar pela base. Vou aproveitar, você falou dessa legislação, eu até já peguei e falei sobre esse case que existe em algumas cidades turísticas, que eles atrelam tanto o conhecimento do turismo quanto a questão da sustentabilidade do meio ambiente. Então é importante que nós tenhamos esse avanço, que o prefeito tenha esse olhar também nas escolas municipais, que a gente consiga implementar, que é reduzir, reciclar e reutilizar o que a gente tem, os 3 R's da sustentabilidade, e que a gente consiga de fato implantar no nosso município, porque daqui a 10, 15 anos, Wagner, talvez nós não estejamos mais aqui nessa tribuna, mas a gente consegue ver o resultado que começou agora. É isso aí. Continua a discussão, requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade.
Requerimento número 60 da vereadora Regiane, requerendo ao senhor prefeito local informar esta casa quando será a convocação e a contratação dos aprovados no concurso público 001/2024 para os cargos de agente de controle animal e veterinário. Está em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 61 da vereadora Regiane, requerendo ao senhor prefeito local informar esta casa se já foi finalizada a análise quanto ao estudo de viabilidade de alteração da referência à base dos vencimentos dos agentes de trânsito do nosso município. Está em discussão o requerimento. Gostaria que lesse na íntegra. Por favor, secretário. Esta vereadora vem cobrando um posicionamento quanto à possibilidade de alteração da referência base dos vencimentos dos agentes de trânsito, por meio de vários requerimentos. E a última resposta encaminhada a esta casa através do ofício 436 de 2024, em atenção ao requerimento 144, foi informado que estava em análise. E se mencionar que a insistência em resolver essa situação está pelo fato de que os agentes estão com vencimento base defasado e não condiz com a responsabilidade do cargo. Assim, considerando que já decorreram 6 meses deste posicionamento, reitero o pedido. Por se tratar de assunto de relevância e de interesse para esta utilidade, conto com a pronta aprovação da presente proposição por unanimidade dos nobres pares Regiane de Castro. Vereadora. Continua a discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento de número 63, vereadora Maria Thelma, requerendo ao senhor prefeito municipal local prestar a esta Casa de Leis informações sobre a emenda parlamentar enviada pelo deputado federal Davi Soares, no valor de R$1 milhão, para fins de investimento na unidade de pronto atendimento infantil. Está em discussão o requerimento. Em questão de ordem, senhor presidente, pode ler na íntegra, por favor? Por favor, secretário. Informações sobre a emenda parlamentar enviada pelo deputado federal Davi Soares, no valor de R$1 milhão, para fins de investimento na unidade de pronto atendimento infantil, UPA infantil. Se o numerário destinado foi integralmente empregado na construção da UPA infantil, ou se existe previsão orçamentária para aquisição de equipamentos. Caso exista dotação orçamentária para aquisição de equipamentos, quais serão os itens adquiridos? Se houve algum impedimento ou atraso na aplicação dos recursos destinados, se sim, as razões. Se existe um cronograma estabelecido para a conclusão da estruturação da UPA infantil e o início efetivo de seu funcionamento. Justificativa. Mencionado pedido de informações se deve à importância da adequada aplicação dos recursos destinados à unidade de pronto atendimento UPA infantil, a fim de garantir seu pleno funcionamento e oferta de atendimento de qualidade às crianças do município. Assim, sabendo da necessidade de assegurar a transparência e a fiscalização no uso do recurso público, especialmente no que tange a aquisição de equipamentos essenciais para o funcionamento da referida unidade, é imprescindível que o Executivo forneça as informações necessárias sobre as providências adotadas para assegurar o cumprimento da destinação da verba encaminhada. Por se tratar de assunto de relevante interesse para a idilidade da população, conto com a pronta aprovação da presente proposição por unanimidade dos nobres pares. Maria Thelma Almeida Ferreira Pereira, vereadora. Continua a discussão requerimento. Senhor presidente, eu vou pedir a palavra, vou ficar daqui, não vou fazer uso da tribuna. Questão de ordem, tem que ser na tribuna. Tem que ser, então vou subir. Boa noite a todos. Eu queria parabenizar a vereadora Maria Thelma e aproveitar esse tema. Alguns vereadores aqui fizeram requerimentos hoje, falando sobre processos de fiscalização. A vereadora Maria Thelma também está fiscalizando uma verba que veio para o município por meio de um deputado que é parceiro dela. O vereador Wagner Moreno falando aqui da questão dos grupos de fiscalização integrada que envolve município,
Polícia Florestal, Polícia Ambiental, que envolve CREA São Paulo também, presente, entre outros órgãos e departamentos que possam ter o mesmo interesse. E é interessante passar isso para você que está em casa, que a raiz da fiscalização do vereador, ela tem que ser formalizada. Ela é um processo formal. Nós vivemos um período lacrativo, né, de pessoas que usam o celular para dizer que existe um problema, mas não propõem nenhum tipo de solução. E também impressionam várias pessoas, mas você não vê nada mudar de verdade. Nós precisamos formalizar as cobranças. O trabalho tem fundamento, tem ferramenta para ser utilizado. Nós já conversamos isso aqui num outro momento, sobre as ferramentas do vereador, a indicação, o requerimento, porque por meio desses pedidos formais, formaliza-se também os dados e as evidências que são comprobatórias ou não de ilicitude dentro de alguma atividade relativa ao ramo público. Então a importância desses requerimentos saírem aqui da casa, para que haja devida transparência de recurso, para que haja destinação. O UPA infantil, vereadora Maria Thelma, é algo muito do nosso coração para a nossa cidade, algo que deve desafogar muito o atendimento do UPA, além de proporcionar para as crianças um ambiente mais tranquilo, até lúdico de certa forma, mais colorido, para que elas possam ser atendidas, e muito bem atendidas pelos profissionais que lá trabalharão. Mas a importância, eu quero reforçar, a importância das fiscalizações que saem de documentos e ferramentas aqui da casa, e existe então um trabalho de debater isso aí. Agora nós também temos as reuniões de comissão aqui na casa para conversar sobre os projetos, para colocar, fazer uma análise de pontos fracos, pontos fortes, ameaças, oportunidades que possam surgir mediante assuntos de relevância e de interesse público. E o mais importante, tudo isso com transparência, porque tudo que está sendo fiscalizado, está sendo pedido, a gente está falando na TV Câmara, a gente está falando em sessão. Então você aí de casa tem os dados que a Câmara está trazendo e está escutando, ouvindo e vendo o que a Câmara está produzindo. É muito importante isso. Nós estamos num momento do mundo de muita informação, e nós sabemos que isso tem os dois lados da moeda, né? Tem a informação que vem para te ajudar, que vem para te esclarecer, que vem para te proporcionar conhecimento e crescimento pessoal, e tem aquela informação usada para destruir pessoas, difamar pessoas, diminuir pessoas, destruir reputações, instituições, e por muitas vezes, pasmem no que eu vou falar, são as que mais dão like. E com certeza você que está me ouvindo sabe disso. Se você colocar ali que hoje alguém venceu na vida fazendo algo justo na internet, não tem audiência. Mas se você colocar algo que possa destruir alguém, isso tem grande audiência. Será que isso está dizendo alguma coisa sobre quem nós somos? Pare e pense você em casa. Tem coisas silenciosas avançando na nossa sociedade que são muito mais prejudiciais do que no que a gente fala. Tem que se atentar no requerimento. Mas para finalizar, a importância da gente trabalhar a fiscalização formal dentro da casa. Evidências e dados que possam fazer com que as pessoas vejam o que está sendo feito aqui. Isso pode fazer a diferença. Continua a discussão a requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que resistem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das indicações. Indicação número 114, vereador Cristiano, solicitando ao senhor prefeito local determinar ao setor competente realização de serviços de nivelamento e cascalhamento, roçada e retirada de entulho na parte final da Avenida Brasil.
Indicação número 115, vereador Walter. Solicitando ao senhor prefeito local determinar ao setor competente a realização do serviço de manutenção e reparo na calçada da Avenida Prefeito José Basílio de Alvarenga, no bairro Centro. Indicação número 119, vereadora Maria Telma, solicitando ao senhor prefeito local determinar aos setores competentes a realização de serviços de limpeza e capinação no córrego localizado na Avenida Manuel Ferraz de Campos Sales, Centro de Santa Isabel, próximo ao comércio Limpe Logos. Indicação número 120 da vereadora Maria Telma, solicitando ao senhor prefeito local determinar ao setor competente a realização de serviço de patrulhamento na estrada municipal do Ferreira, localizada na altura do KM 5 da estrada Benedito Rodrigues Cardoso, primeira entrada à direita. Indicação número 121 da vereadora Maria Telma, solicitando ao senhor prefeito municipal local determinar ao setor competente a realização de serviços de capinação e limpeza de bueiros localizados na rua José Moreno Mostazo, na altura do número 773, rua Augusto Correia Leite e rua Prefeito Arthur José da Costa, do loteamento Vila Guilherme, bem como na rua Japão, do loteamento Jardim Residencial São João. Indicação número 122, vereadora Maria Telma, solicitando ao senhor prefeito municipal local determinar ao setor competente a realização do serviço de patrulhamento na estrada dos Carneiros KM 70, entrada da Chácara Gabiuri, no bairro Pouso Alegre. Indicação número 123 da vereadora Maria Telma, solicitando ao senhor prefeito municipal local determinar ao setor competente a realização de serviço de patrulhamento na Estrada Velha de Guararema, sentido Estância Solazer, no bairro Morro Grande. Indicação número 124, vereadora Maria Telma, solicitando ao senhor prefeito local determinar aos setores competentes a realização de serviços de poda de árvore, capinação e limpeza na rua Sudeste, loteamento Vila Gumercindo. Indicação número 125 do vereador Wagner, solicitando ao senhor prefeito local determinar aos setores competentes as devidas providências no sentido de se realizar a instalação de braço de iluminação no poste 4577, localizado na Vila dos Marfins, na altura do número 1701, sentido via Peroba, no loteamento Granja Urupês. Indicação número 126, vereador Wagner, solicitando ao senhor prefeito local determinar aos setores competentes as devidas providências no sentido de realizar o serviço de limpeza urgente da calçada localizada na rua Lauro Moreno Cabreira, na altura do número 400, no loteamento Jardim Eldorado. Indicação número 127, do vereador Wagner, solicitando ao senhor prefeito local determinar aos setores competentes as devidas providências no sentido de realizar a manutenção com nivelamento e cascalhamento na via conhecida como estrada particular no bairro do Pouso Alegre. Indicação número 128 do vereador Wagner, solicitando ao senhor prefeito municipal local determinar aos setores competentes as devidas providências no sentido de realizar os serviços de poda de árvore e manutenção com cascalhamento na estrada do 55, especialmente no trecho da descida para a rodovia Presidente Dutra, que também dá acesso à cidade pela Pedreira. Indicação número 129, vereador Wagner, solicitando ao senhor prefeito determinar aos setores competentes as devidas providências no sentido de realizar a fiscalização de terreno abandonado, coberto por mato e esgoto a céu aberto, localizado na rua Prefeito Oswaldo Rodrigues da Silva, no Jardim Eldorado. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, dou por encerrada a presente sessão.